Muito bem, show de bola, muito bem. Vamos prosseguir então, né? Lembram-se da história dos quadrinhos, né? Crescente e decrescente, show de bola. Vem pra cá comigo, agora eu vou sumir 1, 2 e já era. Olha só. Quando eu digo série, pode observar, a gente já até comentou um exemplo parecido com este. Se a gente coloca no gráfico, a imagem será exatamente aquela que nós projetávamos há pouco. A gente sai de um som baixo e entra num som alto, então a gente cresce, porque o I é uma semivogal e o E é uma vogal, série, não é verdade? A mesma coisa vai acontecer com área, não é? Ó, você diz, olha, a área do quadrado é lado ao quadrado, a área do quadrado é lado ao quadrado, se você diz isso. Então, pode observar que o A é muito mais forte do que o I. Esse E aqui, na verdade, ele é pronunciado como se fosse um I, né? Área. Né? Só que o A é muito mais forte. Você não fala areia. Você fala areia do quadrado, mas você não fala areia do quadrado. Você fala área do quadrado, não é verdade? Portanto, nós temos semivogal mais vogal. A configuração aqui é esta, ó. Semivogal mais vogal, semivogal mais vogal, para que a gente tenha o gráfico assim, ascendente, tá certo? Muito bem, marmóreo, tênue, nódoa, mesma coisa, ó, nódoa, o A é muito mais pronunciado, pode fazer esse exercício, não, volto a dizer, não fique querendo ver não, a questão aqui é você ouvir, tá certo? Você tem que ouvir, o mesmo com aquoso, né? Aquoso, o U é muito pouco pronunciado, mas o O já é muito forte, tá bom? Então temos o ditongo crescente. Vamos agora ao outro ditongo, que é o ditongo decrescente, que eu vou fazer uma imagem muito parecida com a que a gente tinha há pouco, com a diferença de que o nosso gráfico agora, ó, nós vamos para cá, subir um pouquinho, olha só descer aqui para ficar legal na imagem, ó, aqui, beleza. Vou desenhar aqui o nosso quadrinho, o nosso mesmo gráfico, olha só. A diferença é que neste momento a gente vai ter um movimento assim, ó, a gente vai sair de uma vogal e vai se dirigir a uma semivogal. Por exemplo, pai, por exemplo, Caucaia. Caucaia, para quem não é de Fortaleza, é um município, é uma cidade, tá certo? Caucaia é um município da região metropolitana de Fortaleza. Caucaia, fui, ó, você não fala fui, eu fui à praia, não, eu fui. O U é muito explosivo e o I muito tímidozinho, muito quietinho. Estoura, o O arrebenta tudo e o U ali quietinho na dele. Degrau, o A muito expansivo e o U tímido ali na dele. Dói do mesmo jeito. Então, todos esses exemplos, todas essas estruturas, todos esses encontros de vogais, ou seja, todos esses encontros vocálicos têm como classificação de tongos decrescentes. Fechou? Muito bem, fácil ali. Não achei difícil. Também não. Que bom, estamos em sintonia. Que bom. Oral. Bom, de novo a gente vai voltar àquela história do oral e do nasal que sempre rola, né? Então, não se estresse. O que seria um encontro vocálico oral? Bom, um encontro vocálico oral é aquele que ocorre na boquinha da gente, né, gente? Muito fácil. Então, pai, então série, né? E na boquinha da gente quer dizer que as narinas não têm nenhuma interferência nisso. Então nós temos aqui ditongos, ó. Aí você pode até dizer assim, Eli, mas vem cá. E você pode me chamar para as conversas. Vem cá, professor. Me diga uma coisa. Pai. Nós temos uma vogal e uma semivogal, é isso? Justo. Então eu classifico este fonema aqui, num primeiro momento, como um fonema decrescente. Justo. Quer dizer que além de ele ser decrescente, ele é oral? Justo. Pronto, você matou a charada, é isso. Além de ele ser decrescente, porque eu tenho primeiro uma vogal, depois uma semivogal, e ele também é oral porque nada passa pelas narinas. Com série, vai acontecer o contrário. Nós temos um ditongo, como vocês estão vendo, série. Primeiro é uma semivogal, depois é uma vogal. Então a gente tem um ditongo crescente e ao mesmo tempo oral. Não é verdade? Nos nasais vai acontecer, você pode fazer o mesmo movimento. Os ditongos nasais, a pronúncia, parte dela é executada pelas narinas. Então, se a gente apaga, continuaremos. Aí aqui você tem que ter cuidado com aquela história
de você não ver as coisas, né? Cuidado aqui. Os ditongos, né, ó. Os ditongos, vamos aqui só dar uma descidinha. Os ditongos, ó. Olha só, cuidado para você não vacilar aqui. Por exemplo, você chega e diz, se a banca chega e diz, na palavra trem existe presença de ditongo nasal. Aí eu tenho medo de que você vacile aqui, diga, não estou vendo ditongo, não, só estou vendo aqui duas consoantes, TR, uma terceira consoante no fim e um E no meio. Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não é ditongo não. Galera, estamos falando de som, né, gente? Estamos falando de som. Então, quando eu falo trem, a gente tem um E nasalizado e um I, ó. Isso aqui, na verdade, é como se fosse isso, trem. É ou não é? Trem. Então, a gente tem aqui um ditongo, como vocês estão vendo. Começa com uma vogal e termina com uma semivogal, que é o I. Ou seja, um ditongo decrescente. É um decrescente, ao mesmo tempo é o quê? Nasal. Tá certo? Pelo amor de Deus, não vá dizer que isso daqui não é ditongo, não. Putz, grila, tá? Não vá dar isso. Que nem eu tenho aqui de novo, aqui, ó. No mãe, tudo bem, você não hesita. Pô, eu tô vendo duas vogais aqui, eu tô vendo o A e o E, eu tô vendo o A e o O aqui no pão, eu tô vendo o U e o I no muito. Então não tem nenhum problema, não. Isso aqui é ditongo nasal mesmo. Agora, eu tenho medo de você não reconhecer aqui por achar que os elementos estão fora de ordem, né? Por achar que falta mais uma letra. Na verdade, estamos analisando mais uma vez som. Nós vamos aqui, ó, estamos analisando som. Nós não estamos analisando necessariamente letras, tá bom? Tritongo, fechou aqui para fechar os encontros vocálicos. A gente entra aqui no grupo dos tritongos. Os tritongos são gente finíssima, não atrapalham a gente. Olha só, são tranquilos. Primeiro lembrar a ordem dos tritongos, né? Os tritongos, eles são sempre assim, ó. É a sequência formada por uma semivogal, mais uma vogal, mais uma semivogal. Pronto. É uma vogal no meio de duas semivogais. Pronto. Sempre nessa ordem e numa só sílaba. Show de bola. Podem ser orais, que quando são orais, delícia. Quando são orais, ninguém se estressa, ninguém vacila. O problema é quando ele for nasal. Se liga, tá? Por exemplo, vamos ver os orais, ó. Paraguai. Paraguai, isso que lembra a quinta série, professor. É verdade. Paraguai, iguais, averigou. Ó, averigou, pode ver que você escuta o O e o averigou, delinquiu, você escuta o U e o U, são três elementos sonoros sendo ditos, né? Então você enxerga três vogais e escuta as três vogais. Por isso que é um encontro, né? Ó, é um encontro vocálico chamado de tritongo. Você consegue escutar os três, ó. Olha só. Paraguai, iguais, e o A se sobressaindo, o O se sobressaindo, o I se sobressaindo, delinquiu. Aí, ó, muita gente, cuidado, né? Existe um mito. Vem cá, eu quero ficar aqui contigo. Deixa esse ladinho aqui, por favor, Dani, aqui. Deixa o ladinho aqui perto do hiato. Obrigado. Pronto. Tá bom, não, tá bom aí. Não precisa não estressar não. Tá aqui, ó, tá vendo delinquiu. Todo mundo lembra aquela história de que é um mito, né? Assim, o U sempre é semivogal. Aí você diz assim, pô, o U é sempre semivogal. Aí a banca, uma banca esperta, chega e vai trabalhar em cima desse mito. Aí pega um tritongo como esse aqui, delinquiu, e põe o grifo embaixo do I e pergunta se o I é uma semivogal. Aí o candidato, que ouviu um bizu que dizia que o I sempre vai ser semivogal a vida inteira dele, cai como um pato. Quem é semivogal aqui é U e U, os dois U's, e o I no meio é a vogal, porque ele se sobressai ante os dois que estão ao seu lado. Delinquiu, o fraquinho, o I bem evidente, bem forte, e o U de novo, bem timidozinho, fechando a palavra. Beleza? Se liga. Vamos sumir? 1, 2 e... já. Tritongos nasais. Tem gente que vacila aqui com a história dos tritongos nasais, mas você não vai vacilar, né? Os nasais, eu creio que esses aqui, ó, não tragam dúvida a vocês. Quão, né?
você realmente escuta 3 sons, o U, o A e o U de novo aqui. É um O, mas que você escuta o U, não é verdade? Saguão, você não fala saguão, ó. Eu estava no saguão, ó, do hotel. Não, saguão. Todo mundo fala saguão em qualquer canto do país, tá bom? Então a gente tem um U em termos de audição. Um A nasalizado total e um outro U, saguão. Semivogal, semivogal, e no meio a vogalzona A, toda cheia de nariz aí nela, né? Ela tá toda nasalizada. Aí meu medo, enxaguem, de você não achar que isso aqui é um tritongo. Galera, isso aqui é um tritongo, pelo amor de Deus. Ó, qualquer banco que quiser ferrar com o candidato, ela joga um negócio desse aqui, aí você vai lá na sua 4ª série, você volta à sua 4ª série e pensa, não, tritongo é Paraguai, Uruguai, tá aqui. Não é tritongo não, porque aqui é um ditongo, uei. Gente, e esse M aí, gente? Esse M não é M, ele é M na ortografia, mas volta a dizer, estamos falando de quê? Aí, você está enchendo o saco com esse negócio de som. Claro que eu tenho que encher o saco, porque eu tenho que alertar vocês. Enxaguem é um I, esse M aqui é como se fosse um I, gente, semivogal. Quer dizer que isso aqui, esse M é uma semivogal? É uma semivogal. Mas não é uma consoante, não. Não, é uma semivogal, porque quando a gente fala consoante, vogal, a gente está analisando as estruturas fonológicas da palavra. O mesmo vai acontecer com desaguão, que agora o desaguão é um U. É ou não é? É um U agora, desaguão, né? Desaguem, então é U, A, uma nasalizado total, e um U de novo, desaguão. Fechou? Beleza. Não vai vacilar mais não. Não vai dizer que isso aqui não é tritongo não. Senão encontrar você no meio da rua, eu planto um cascudão em você, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Agora vamos aos hiatos. Os hiatos são tranquilos também, não enchem o saco. Só lembrar de uma coisa, um hiato, né? Se a gente for... Vem cá comigo rapidinho, por favor. Teoricamente, hiato é o quê? Hiato é uma separação, né? Assim, a gente usa até essa palavra, assim, tipo... nós ficamos um tempo sem se falar, né? Eu e você, nós brigamos por alguma razão. Então houve um hiato, né? Um hiato. Mas agora a gente está retomando as nossas relações e papapá. Então o que é que acontece? Hiato é qualquer tipo de distanciamento. E aí, leia o conceito comigo aqui em cima. Olha o que eu escrevi. É a sequência de 2 vogais numa mesma palavra que pertence a sílabas diferentes, uma vez que nunca há mais de uma vogal, uma sílaba, né? Aquela história que a gente já comentou. Então elas se quebram, embora elas na ortografia estejam ladeadas, estejam próximas, mas quando a gente separa as sílabas, a gente nota que fica uma lá e outra cá. E uma lá e uma cá serve exatamente para fazer isso aqui que eu disse no final. Cada uma cuidar da sua sílaba. Olha, nós somos companheiras, nós somos amigas, mas você vai cuidar da sua sílaba, fulana, que eu vou cuidar da minha sílaba e momentaneamente. Na separação silábica nós estaremos separados. Tá certo? Separadas. Deu para perceber como é que funciona o negócio? Bom, muito fácil. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou sumir então. 1, 2, 3 e já sumi. Olha só. Eu coloquei aqui essas palavrinhas que eu acho que dão conta do recado total. Saída, né, ó. Não precisa nem tá escrito aqui, eu coloquei ao lado, meu Deus. Vamos, olha só, vem cá comigo. Saída, né? A gente escreve assim, mas quando separa, nota, ó, que o I fica sozinho, distante do A. Não é verdade? Poesia. Então, olha só aí, presença do hiato, como vocês estão vendo, 2, né? 2 hiatos. Rainha, olha só aí, o I se separa do A, não é verdade? Ruim, o I que se separa do U. Super normal, tranquilo. Só um detalhe, né? Aproveitar aqui a regra de acentuação do hiato. Nós já discutimos isso lá na aula de pontuação, de acentuação, mas vale a pena retomar, olha só. Observe o seguinte, quando eu escrevo, o que faz com que um hiato seja acentuado? 3 razões. Primeiro, a palavra tem que ser, o fonema tem que ser tônico, né? Ó. 2, ele tem que ser antecedido de uma vogal.
Antes tem que ter uma vogal. E ele tem que formar sílaba sozinho, ou com a consoante S. Por exemplo, ó, saída, o I é tônico? O I é antecedido de vogal? Tem um A ali. Ele forma sílaba só? Forma saída. Então ele recebe acento. Entendeu? Se for acompanhado de S, eu posso pensar a palavra, por exemplo, um nome próprio, Luiz. Luiz é um nome próprio que recebe acento. Não é? Ó? Se eu separar a sílaba Luiz, o I é tônico, antecedido de vogal e forma sílaba com S. Se eu escrevo Luiz... Opa, eu acabei escrevendo Luiz num canto em que vocês não enxergaram, né? Olha só. Luiz, olha só. Recebeu o acento, né? Separa as sílabas comigo. Luiz. Agora, se eu escrevo Luiz com Z, já não tem acento, porque o I não vai estar acompanhado de S, mas acompanhado de Z. Tá certo? Detalhe final. Rainha é uma exceção. Assim como outras palavras que estejam no mesmo formato. Ó. É uma exceção à regra por uma razão simples. O I é tônico, é antecedido de vogal, você está vendo aqui. Então ele deveria ser acentuado. Rainha, né? Era para ser, e era para ser assim, ó. Rainha. Mas não é acentuado rainha. Por quê? Razão é simples. Ó. Os gramáticos disseram que toda vez que aparecer... E é regra de gramática, ninguém vai brigar com essa regra de gramática, não. Os gramáticos dizem que toda vez que aparecer... Deixa eu pegar uma cor aqui bem bacana. Pronto, uma cor bem bacana. Toda vez que aparecer esta... Ó, tá vendo esse NH aqui? Pronto, é esse NH. Isso aqui, como você já sabe, é um... Como é o nome disso aí, gente? Como é que a gente dá isso aí? Duas palavras que significam, tem o mesmo som. É um dígrafo, é ou não é? Então, toda vida que você tiver o dígrafo NH, nunca vai rolar. Entendeu? Então, o I é tônico, é antecedido de vogal, é bem verdade, todos nós sabemos disso. Mas o problema é que ele tem esse dígrafo NH e isso torna a situação de exceção. Tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem. Aqui, limpar as anotações, desce comigo. Aí eu coloquei essa observação que eu deixo como leitura para vocês. Você dá uma paradinha, dá uma clicada aí. É só basicamente um repeteco do que a gente já comentou, tá bom? Desce comigo. Encontros consonantais e a gente vai encerrar essa conversa. Olha só. Os encontros consonantais, uma bobagem, né, Eli? Putz, vem cá comigo. Ô, Eli. Consonantal de consoantes. Show de bola. Perfeito. É isso mesmo. Eu só tenho que me preocupar com as implicações disso. Que você sabe o que é um encontro consonantal, eu não tenho a mínima dúvida. Que trabalho, TR, um encontro consonantal, show de bola. Tô contigo, é isso mesmo. Mas não é só isso. Ok? Não é só isso. É o que nós vamos ver agora. Então, aguenta aí que lá vem turbulência, tá bom? Mas uma turbulência que você vai passar por ela muito bem. Vamos lá, então. Eu vou sumir 1, 2, 3 e já sumi. Olha só. Como eu já dizia, né? Pedra, tá aí, ó. Aqui, show de bola, atleta, plano, tá aí tudo bonitinho, né? Crise. Agora, é importante que vocês levem em consideração que os encontros consonantais, eles podem ocorrer na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Tá? Então, isso aqui é importante. Ó. Mesma sílaba, sílabas diferentes. Porque a palavra encontro lembra muito o quê? A palavra encontro lembra presença, né? Um do lado do outro, mas ó, aqui é o encontro consonantal, o encontro consonantal, também. Mas porta também é um encontro consonantal, porém em sílabas diferentes. Pronto, a primeira observação que eu quero chamar a atenção de vocês, que vocês poderiam pensar, não, isso aqui não é encontro consonantal, porque um está de um lado, outro está do outro, isso aqui não é encontro, isso aqui é um desencontro. Tá bom? Não é, continuaremos classificando como encontro de consoantes. Tá bom? Tá legal? Muito bem. Então, não vacila nessa primeira parte. Próximo ponto, vamos dar uma descidinha aqui. Dígrafos. Aí os dígrafos, né? Os dígrafos são uma espécie, um tipo de encontro consonantal. É ou não é? Se você observar bem, é isso aí. Porém, com uma diferençazinha. Vamos ler aqui, ó. De maneira geral, cada fonema é representado na escrita por uma letra.
E aí, cuidado, olha só, quando eu digo a palavra lixo, por exemplo, a palavra lixo ela possui 4 fonemas e 4 letras, né? Cada letrinha pronuncia um som. L, I, X e O, né? Lixo. Muito bem. Há, no entanto, fonemas que são representados na escrita por 2 letras. Opa! Aí, galera, é o seguinte. Veja cá comigo, né? Todos vocês já notaram que os dígrafos, que são o objeto agora de nossa conversa, o que é que os dígrafos fazem? Em vez de uma consoante representar um som, por exemplo, lata, o L, consoante, aqui, lata, né? E o T, cada um é pronunciado, né? Como quando eu vi agora há pouco. Trava, né? Você escuta o T e o R, mas acontece que às vezes eu posso ter um encontro de vogais, de consoantes, perdão, e que esses dois resultem num único som. Então, por exemplo, o bicho, não é? Ó. E aí, eu acho que nós já estamos falando de coisas bem conhecidas de vocês, não é? É verdade, é verdade. Sim, ó. O CH é como se fosse um som de X, de X. É ou não é? Bom, até aqui eu penso que você não vai ter nenhuma dificuldade, não. Agora, vamos para cá. Dígrafos consonantais. Os dígrafos consonantais são os mais conhecidos. Todo mundo conhece os dígrafos consonantais. Quer ver, ó? Vamos lembrar da época da escola aí. O LH do telhado, né? É um dígrafo consonantal. O NH do marinheiro, né? Ó, isso aqui são duas consoantes, mas que tem apenas um único som de nhê. O CH de chave, o RR de carro, o SS de passo, tudo isso é dígrafo consonantal. Ótimo, ótimo. São os dígrafos, são os mais conhecidos de todos, né? Ó, cuidado, isso aqui é dígrafo também, tem gente que vacila, ó, o QU. Olha esse QU aqui, presta bem atenção nesse QU, ó. Esse QU, eu quero que você interprete assim, por favor. Interprete esse QU como se fosse K. Ó. QU. Quando eu digo assim, queijo, não é mesmo? Quando eu falo a palavra queijo, lembre-se, nós estamos falando de som, né? É como se nós estivéssemos ouvindo isso aqui, ó. Queijo. É ou não é? Queijo. Aqui, ó. Como se fosse um K. É ou não é? Quer dizer, eu escrevo 2 letras para ter um som. Não é verdade? O mesmo vale para quiabo. Quiabo, ó. É como se fosse um K. Quiabo. Quiabo. Como se fosse, né? Não é, claro, obviamente. Tá certo? E o GU seguido de E ou de I. Por exemplo, guerra. Você não fala guerra, você fala guerra. Aqui não tem uma letra que represente esse som. G é guerra. Guia, você não fala guia. Eu preciso de uma guia para a internação. Você fala, eu preciso de uma guia de internação. Tá bom? Os demais, os menos conhecidos, mas que também são dígrafos, tenham todo o cuidado do mundo com isso daqui, principalmente na ortografia. O SC de crescer, nós não pronunciamos, nós não falamos crescer, nós não falamos desço, nós falamos desço, e aí dá a entender que seja uma letra só, mas são 2. E o XC do exceção, por exemplo, palavra até difícil de escrever. Note que em todas elas o som é o mesmo, né? De C, crescer, é o mesmo som, mas com dispositivos de consoantes diferentes. Beleza? Muito bem. E aí vamos fechar aqui com os dígrafos vocálicos. É aqui que mora, a meu ver, o grande... Eu já digo de antemão que me preocupo com a história do quiabo, do queijo, de você não achar que aquilo ali é um dígrafo, né? De você achar que dígrafo... Eu só não quero, pelo amor de Deus, que você... Olha aqui, vem cá comigo. Eu só não quero que você resolva uma questão como essa usando só os princípios escolares, tá? SS é dígrafo, tá? Tudo bem, concordo. RR é dígrafo, também. Mas expanda esse conhecimento. Você é um concurseiro agora, você não é mais um aluno de 5ª série.
não é verdade? Você está fazendo um investimento financeiro, um investimento emocional, enfim. Só você sabe. Né? Então, expanda o seu conhecimento. Caiu lá, opa, eu tenho a informação. Fulano não tem, fulano se deu mal. Tá bom? Cuidado, portanto. Vamos falar agora dos dígrafos vocálicos. Assim, como é que pode ali? Como é que é? São vogais? Como é que é isso? Você já conhece. Vem cá comigo. Vamos sumir. 1, 2 e já. Olha só. Lembram-se que lá no primeiro vídeo, a respeito deste tema, eu chamei a atenção para a palavra 100. Lembram-se dos 100 reais, né? Ó. Eu dizia, gente, cuidado. Quando eu falo 100 reais, eu tenho 2 vogais, né? Lembra-se da história que eu dizia? Cuidado, isso aqui é uma vogal também, né? Vogal no sentido de som, eu falava, é como se fosse 100, né? Ó, é isso aqui que a gente tem. Muito bem. Então agora vamos dar um segundo nome. São 2 vogais, essas 2 vogais se reúnem e pronunciam um único som. Então o nome técnico de 2 letras que se reúnem e pronunciam um único som, o nome técnico disso que é dígrafo. Então eu tinha já desde o começo, dígrafos vocálicos. Né? E uma característica dos dígrafos vocálicos, todos eles precisam ou do M ou do N, todos eles precisam do nariz, ó, eles precisam de um nariz aí. Isso aqui é um nariz, tá? Ficou um nariz perfeito, um nariz cirurgicamente construído, pronto. Todos eles precisam de um nariz aqui, ó, para funcionar. Então eu preciso disso daqui. Então, olha só, tampa, isso aqui, se liga, é um dígrafo vocálico. 2 vogais aqui. Você escreve 2 letras, mas só pronuncia um som. Você escreve 2 letras, mas só pronuncia um som. Do mesmo jeito, do mesmo jeito, do mesmo jeito. Desce comigo. Cadê? Ó, desce comigo. Opa, ó. O mesmo jeitinho do limpo, 2 letras mais um único som, 2 letras mais um único som, e aí, ó, não precisa nem ficar. Você já percebeu o que está rolando. Fechou? Então, galera, é o seguinte. Vem cá comigo. Vem cá comigo, vem cá comigo. Beleza? Sabemos o que é vogal, sabemos quais os tipos de vogais, é ou não é? Sabemos o que é uma consoante, sabemos como que as consoantes funcionam, sabemos o que são encontros consonantais, sabemos que eles podem ser na mesma sílaba, sílabas separadas. De lá nós entramos para o conceito de dígrafo, sabemos dos dígrafos consonantais, são os mais fáceis, os mais conhecidos, mas sabemos também dos dígrafos vocálicos, que são também muito pouco conhecidos e que podem funcionar de uma maneira estratégica numa prova, beleza? Então, agora a gente vai falar um próximo vídeo de separação silábica para fechar tudo bonitinho, tá bom? Espera aí que eu volto já.